eu vou dizer o seguinte: tem um contrato, existe um contrato, e o contrato diz o quê? Que a partir do dia 1º de outubro, o Corinthians pode fazer a compra definitiva, né? Aí são 4,8 milhões de reais, que dá os 800 mil euros ali pela compra da porcentagem que o Samir falou. O Corinthians tem o contrato na mão. Tá escrito lá, opção de compra. Você tem até o dia tal para exercer a opção de compra. Então o É Corinthians isso está aí. sob contrato, está tranquilo. Então chega lá na data do contrato, na véspera, tá aqui, ó, o Flamengo depositado. O jogador é nosso. E aí eu questionei algumas pessoas do Corinthians se iria fazer antecipação, se iria já comprar o goleiro agora, se já iria se garantir. E a resposta foi: é, tem o contrato e o contrato está sendo cumprido. Então, assim, se o Corinthians decidir antecipar, beleza, entrou uma grana ali de patrocínio e tal, antecipa, se ajeita com o Flamengo. Essa questão eu não consegui apurar se já está acontecendo com o Flamengo essa conversa para compra. Mas o Corinthians está tranquilo porque tem o contrato que assinou com o Flamengo, de empréstimo com a opção de compra. Tá ali, não tem o que fazer. E aí, O quando o Flamengo Samir não falou, pode se falar, chegam. não quero mais vender. Não, se o Flamengo chega com esse, eu não quero mais vender, quero usar, ou então chega uma proposta de fora milionária, o que eu ouvi foi, mas a vontade do jogador qual é? Hoje o jogador se sente totalmente em casa no Corinthians. O Corinthians abriu uma porta que para ele estava fechada e que ele sabe que iria ter que recuperar a condição, a confiança e tudo mais, e no Corinthians ele conseguiu. O Corinthians abriu a porta para o Hugo. O Hugo hoje está nos braços de uma das maiores torcidas do Brasil pelo desempenho e ele tem muita gratidão por isso e ele quer ficar. O Hugo quer ser jogador do Corinthians. Então o Corinthians está tranquilo em relação a isso. Ah, vai vir o Real Madrid querendo contratar. Decisão do goleiro, mas hoje a decisão dele é ficar. Né? Estou sendo extremamente exagerado aqui de falar Real Madrid, e isso não é informação, isso é só uma maneira de dizer. Mas hoje o Neneca, o Hugo Souza, quer ser jogador do Corinthians e fazer uma história com a camisa do Corinthians. Então, por isso deixa o Corinthians tranquilo em relação a contrato, antecipação, essas coisas todas. O Corinthians tem ali um contrato que está sendo cumprido e quando chegar a data de exercer a opção de compra, vai exercer. A verdade, Dom, é que o Corinthians estava passando mal, aí chamou o Hugo. Ai, meu Deus do céu. Não Olha sei se só, todo mundo eu tô entendeu essa tentando. piada aqui no chat, que não foi boa. Ô, PVC, o Flamengo devia ter colocado um preço mais alto no Hugo? Não, o Flamengo. O Flamengo não. Lá vou eu ser sommelier de torcida. Não quero ser sommelier de torcida. Eu tô aplicado. Já virou. Você perdeu um jogador do potencial que tem o Hugo, porque ele não conseguia pisar na grande área do Maracanã. O que desvalorizou o preço do Hugo foi ele ser vaiado sistematicamente no Maracanã. O jogador que é aplaudido de pé, o Gabigol vale mais hoje ou valia mais em 2019? Claro que valia mais em 2019. E ainda tem jogador, ainda tem parte da torcida que quando o Gabigol entra em campo aplaude. O Hugo recebia a bola para jogar com o pé e o Maracanã vaiava. Quando ele ia dominar a bola com o pé, porque ele teve um momento da carreira dele que ele errava com o pé. Não está errando. Então, nesse cenário, ele vale 800 mil euros. A pergunta é a seguinte: hoje, 800 mil euros são 4 milhões e 800 mil reais. Se fosse 10 dias atrás, os mesmos 800 mil euros seriam provavelmente 5 milhões e 200 mil reais. O euro baixou um pouquinho. O euro vai baixar ou vai subir? Se você imaginar que o euro pode bater em dezembro R$ 5, não vai, né? Mas vamos dizer 5,80 em vez de 6,08, você vai pagar 4 milhões e meio de reais em vez de 4 milhões e 800. Se você achar que o euro vai voltar para 6,12, você vai pagar 5,200? Não, esse aqui está agora.
Mas dá para adivinhar isso? Não. Tem dois movimentos que o Corinthians tem que fazer. O Hernan explicou perfeitamente. O Hugo é jogador do Corinthians, basta para isso que o Corinthians pague pelo contrato e que o Hugo queira permanecer. A chance do Flamengo, se quiser, é o Flamengo chegar no Hugo e dizer assim: volta para cá que você vai ser feliz. E convencer o Hugo que ele vai ser mais feliz hoje do que vai ser mais feliz voltando para o Flamengo do que, dá para mostrar a foto de novo? Do que com esse sorrisão que ele tá em Itaquera. Cara, para mim o que demonstra tudo, o X da questão é o duplo sorriso. É o sorriso que a gente viu na foto do Hugo e o sorriso do torcedor em Itaquera ontem com a classificação. Ô, Samir, você estava no E estádio, né? essa. Como é que foi? O torcedor. O torcedor estava muito confiante em relação ao Hugo, né? Antes das cobranças de pênaltis começarem, né? Porque o torcedor já gritava o nome dele, existia uma confiança muito grande, ele já, né, pegou pênalti com a camisa do Corinthians. Claro que ninguém esperava, e eu não me recordo, acho que isso não aconteceu com o Cássio, né? De um goleiro PVC, aí é com PVC, mas eu acho que não aconteceu com o Cássio, por exemplo, um goleiro pegar 3 pênaltis, né, consecutivos com a camisa do Corinthians. Foi realmente incrível ali que o Hugo fez, mas chegou algum momento que o Hugo teve que salvar 2 vezes, né? O Red Bull teve a chance de se classificar em 2 oportunidades. Claro que o torcedor ficou temeroso nesses momentos, mas a confiança com o Hugo era muito grande, incrível. Antes realmente das cobranças, o torcedor já estava confiante em relação ao goleiro. Na matemática do PVC sobre a compra do Hugo, não podemos esquecer que esses 5 e 200, talvez o Hernan tenha informação, né? Quanto que o Corinthians terá que pagar para o Hugo estar em campo no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, e claro, se cruzar na Copa do Brasil, mas é uma conta que de 5 e 200 pode pular para 6 ou até 7, né? Eu não tenho o valor que o Corinthians vai ter que pagar, mas sempre tem um valor a pagar para colocar um jogador que está emprestado em campo contra, né, o seu clube. A cláusula Rodinei. Vamos chamar essa cláusula de cláusula Rodinei. Essa cláusula Rodinei devia ser impugnada pelos regulamentos de campeonatos. Eu vou dizer por quê. Eu estou chamando de cláusula Rodinei porque o Internacional pagou R$1 milhão na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 para o Rodinei poder jogar pelo Internacional contra o Flamengo. O Rodinei foi expulso e o Flamengo ganhou o jogo. O Rodinei não foi expulso de propósito, acontece, não tem problema nenhum. Mas foi uma contradição, foi o Inter pagou a multa para o Rodinei jogar, o Rodinei jogou, foi expulso, o Flamengo ganhou o jogo. Em 2014, o Courtois era goleiro do Atlético de Madrid, emprestado pelo Chelsea. E o Chelsea chegou à semifinal da Champions League contra o Atlético de Madrid. E o Chelsea bateu na UEFA e falou: ó, o goleiro deles não pode jogar contra mim. Tem essa cláusula aqui no contrato, ó. A UEFA falou: que cláusula? No contrato que vocês fizeram de compra e venda? Não, mas tá aqui no regulamento, ó. O jogador inscrito pelo clube pode jogar em qualquer circunstância, em qualquer jogo, não tem problema nenhum. O contrato é seu com ele. Mas se você quiser acionar judicialmente, você aciona. No meu campeonato, ele vai jogar sim. Porque eu não vou desvalorizar o campeonato porque você tem um acordo de clube com clube. E o Courtois jogou, sem pagar multa. Eu acho que isso devia ser praxe em qualquer campeonato do mundo. Agora, claro, acho que o Hugo se tem no contrato, se a CBF não tem uma cláusula anti-cláusula Rodinei, vai pagar a multa e vai subir o preço. Acontece. Paga a multa e depois paga a compra. Agora, Samir, bastante mensagem aqui no nosso chat falando dos bastidores do Hugo no Rio de Janeiro, como o Thiago Sten Freitas. Valeu, Thiago. Ele diz, gente, tem que levar em consideração a evolução e amadurecimento do próprio atleta. Com certeza ele fez uma autocrítica e corrigiu os rumos da carreira. Porque a torcida também pegava muito nessa questão, né, do que ele fazia quando ele estava de folga, não estava treinando nem jogando. Você consegue ver esse amadurecimento dele, nessa chance dele no Corinthians? Ele estava no Chaves, né, de Portugal, uma equipe bem modesta de lá. Teve a oportunidade de ser o titular, né, do Corinthians, um grande clube.
e abraçou isso daí, né? Tomou posse do momento que ele estava vivendo. Acho que o Fabinho Soldado foi importante, né, nessa questão do Hugo, que foi o responsável, né, por trazer o Hugo ao Corinthians e dar confiança para ele. Aliás, eu adoro elogiar diretorias, né? Então quero fazer um elogio aqui ao Augusto Melo, né, que trouxe o Hugo depois de não conseguir contratar o Santos e o Tadeu, tá? É bom a gente lembrar, porque, né, um gênio, né, Augusto Melo, quando traz o Hugo Souza, temos que elogiar, né? Claro, depois de não conseguiu o Santos, né, a negociação não foi concluída nem o Tadeu, ele trouxe o Hugo. Mas o Fabinho Soldado, acho que depois, né, lembrou do Hugo, que trabalhou com ele no Flamengo. Acho que está tudo em casa também, né, o Dom? Ele reencontrou o Mateuzinho, né? Enfim, o Hugo chegou, Assim, parece que já era jogador do Corinthians há muito tempo. E em relação a extracampo, eu não tenho muitas informações do extracampo dele no Flamengo. Uma coisa que eu vejo, vendo os mas ele lances do falou, Hugo no Flamengo, ele fez várias defesaças no Flamengo, várias. Essas defesas que ele faz com a camisa do Corinthians, ele fez também com a camisa do Flamengo. Só que teve essa falha contra o São Paulo, teve aquela contra o Fluminense na PVC, que a bola passa por debaixo dele no clássico contra o Fluminense no Maracanã, e ele ficou queimado por essas falhas. Mas ele fez várias defesas. Aliás, ontem ele pegou 3 pênaltis, mas o jogo só foi para os pênaltis por causa dele. Ele faz uma defesa sensacional, né, numa cabeçada que ele dá uma ponte no cantinho, senão o Red Bull Bragantino venceria no tempo normal. o amadurecimento, Domi, que ele teve, claro que ele teve, ele falou sobre isso. O Hugo é um jogador de uma camada social muito pobre, que num dia jogou uma partida contra o Palmeiras e fechou o gol, virou uma estrela. No sábado, ele era um desconhecido. Na segunda-feira, ele era um ídolo do Flamengo. E aconteceu com ele já falou sobre isso, que deslumbrou. Ok? O amadurecimento que ele teve, inegável, o Flamengo poderia ter oferecido, ter esperado ele ter acompanhado, trazido para perto. Para a sorte do Corinthians, do Hugo e do Fabinho, o Fabinho, como diretor do Corinthians e não do Flamengo, conseguiu estar em uma comunidade diferente que acolheu o Hugo de uma maneira diferente nesse momento da vida dele. Esse momento que ele está passando no Corinthians, ele poderia ter passado no Flamengo. E sobre o Augusto Melo, que eu concordo inteiramente com o Samir, isso aqui não é uma cédula eleitoral, bem entendido. Então é o seguinte, Augusto, eu não vou votar em você, não. Mas você pode, por gentileza, preencher os 6 números que vão dar na cena na semana que vem? Cena. Justo. Ó, nosso produtor aqui, Calvoso, está mandando aqui que o Hugo pegou 3 pênaltis contra o Benfica pelo Chaves durante o jogo de 24 de março desse ano, 2 cobranças válidas 2 e de uma Maria. anulada. 2 do Di Maria. Olá. Agora, você tem bastidor, André, de como a vida dele fora dos treinos pesou nessa cobrança da torcida do Flamengo contra ele? Então, eu me lembro que na época, um pouco antes da falha, e aí entra muito num campo que eu não gosto muito, que é o campo de vida pessoal do jogador, que eu acho que quando o cara sai do CT, quando o cara sai do estádio, acho que o cara faz o que ele quer, né, o que ele bem entender, e acho que a gente tem que noticiar aquilo que realmente interessa ao público. Por exemplo, pegavam no pé dele porque ele tinha trocado de carro. Pegavam no pé dele porque ele estava com uma namorada nova. E é natural. Quantos jogadores a gente não sabe de histórias, de bastidores aí, que o cara estava ganhando 15 e começa a ganhar 150. Vai querer trocar um carro, vai querer comprar um carro novo, vai querer, enfim, ir para uma boate onde ele sabe que vai ter gente que vai reconhecer ele, aquela coisa toda, um garoto, jovem, 18 anos, 17 anos, começa a surgir a fama, o Instagram começa a bombar, o direct do Instagram tá voando e o cara quer viver aquilo, né? É natural do ser humano, né? Então, assim, tinha muita notícia de que o Hugo estava tendo exageros fora de campo, exageros de balada, saindo demais.
E aí teve aquela falha e a carreira dele começou a fazer assim, né? E aí ele foi emprestado e tudo mais. O próprio Hugo entende que houve um amadurecimento. O Fabinho Soldado foi uma pessoa importante porque viveu aquele momento de queda, né, aquele momento de baixa do Hugo no Flamengo. E o Fabinho Soldado pouco aparece, poucas entrevistas, mas é um cara que tem sido muito importante nos bastidores do Corinthians com os jogadores, né? Os jogadores confiam muito no trabalho do Fabinho Soldado. É o Augusto Melo que fica mais no holofote, enfim, as pessoas que estão ali do lado do Augusto Melo, e o Fabinho faz um trabalho silencioso, porém, o que eu ouço é um trabalho bastante eficiente em algumas negociações, na vinda de alguns atletas e principalmente nesse bastidor com os jogadores, no vestiário. E o Hugo passa muito por esse processo do Fabinho Soldado, saber mostrar para ele e falar assim, olha, aqui é como o Flamengo, aqui a cobrança é absurda, aqui se você jogar bem, você vai ficar grande rápido. Então o Fabinho foi importante nesse processo todo e o Hugo chegou no Corinthians consciente de que clube era, momento do clube, e ele sabia que se ele tivesse uma boa atuação, logo logo ele seria, né, o cara, mas que precisaria ter o pezinho no chão. E nesse primeiro momento, a análise é que ele está tendo esse pé no chão, pelo histórico que já teve, mesmo sendo um jogador muito jovem. É aquilo que eu falei na questão do contrato. O Hugo Souza quer estar no Corinthians e quer fazer história com a camisa do Corinthians. Ô André, você começou o programa falando que tinha bastidores quentíssimos do Corinthians. É agora, seu momento. E o pai da criança está aqui embaixo, ó. Ó o pai da criança aqui, ó, dessa notícia, ó. Agora está do lado. É o Samir Carvalho. Ontem ele trouxe aí foi o primeiro a noticiar, né, que o Corinthians está contratando o Luizão, né? Já houve uma proposta, né? O Samir trouxe essa proposta. Agora tem uma contraproposta do West Ham na questão do empréstimo. É um jogador que surgiu em Cotia, não renovou seu contrato com o São Paulo e acabou saindo para o West Ham. E aí fez alguns jogos pelo West Ham e tal, o West Ham liberou o jogador e decidiu liberar sem custo, mas com uma opção de compra. Então o Corinthians fez uma proposta de um empréstimo com opção de compra, o West Ham fez um ajuste nessa proposta e a tendência é que essa negociação aconteça com o Corinthians pelo desejo do jogador. Entre Luizão e Corinthians já está tudo certo, já está tudo alinhado. A questão agora falta os clubes se acertarem nesse ajuste da contraproposta que o West Ham fez. E o primeiro clube que foi atrás do Luizão foi o Vitória, né? O Vitória do Thiago Carpini. Mas aí não teve um acerto, foi recusada a proposta, aí entrou o Corinthians na parada. O olho do Luizão brilhou quando falou Corinthians e ele já se acertou com o clube. Agora falta só esse ajuste final aí para ele vestir a camisa do Corinthians por empréstimo. Perfeito. Samir, sua nota. Em relação ao Luizão, Não, o aos Luizão, o olhos do Corinthians Hernan. fez o Corinthians fez a proposta para o Luizão, tinha, além do Vitória, né, Hernan, tinha o interesse do Internacional, que eu não sei exatamente se o Internacional chegou a fazer uma proposta, e também eu não sei qual é o time do Alex lá na Turquia, né? Parece que o Alex conhece o Luizão da base do São Paulo, Hernan, e também gosta muito do jogador. Mas o Corinthians foi mais rápido, né? Fez a proposta por empréstimo. Eu não sei exatamente sobre a contraproposta, né, do West Ham, porque se for também obrigação de compra, né, Hernan, Não, é um pode ajuste dar, na pode dar opção. um... É um Ah, ajuste entendi. financeiro na opção de compra. Ah, então aí fica mais tranquilo. Quando eu recebi a informação, um bastidor aí da informação, a pessoa que me passou dando aquela cravada, ó. Só que eu estou muito cauteloso, né, em relação ao Augusto Melo. E aí eu dei que o Corinthians fez a proposta, tal, dei o detalhe que é por empréstimo, mas eu poderia até ter cravado, mas eu não ando muito confiante, não. Depois acaba sobrando para a gente, porque o Augusto recuou em várias negociações. Não estou pegando no pé dele, não. Recuou no Carille,
recuou no Balotelli. Balotelli. A lista é grande, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado como jornalista, porque depois acaba sobrando. Aí eu dei a informação como uma proposta mesmo, mas é o que o Hernan passou aí, a confiança no Corinthians é de que o negócio vai fechar, viu, Odônio? Boa. Samir, muito obrigada. Até breve. Obrigado e sem perseguição, né? Porque eu só estava entrando no finalzinho, quando a gente está na zona do rebaixamento. Quando eu entro, o PVC está na prancheta dele, achei desnecessário o que ele fez. Ficou falando Caio Paulista, desnecessária essa provocação. Um abraço.